Uningá, que o futuro é aqui. Parte final da parte de investimentos é a ideia de comparação de projetos de investimento com técnicas e como que você calcula o famoso CMPC, que é o custo que você tem que usar para descontar valor futuro para valor presente. Primeiro ponto é o seguinte: esse é um exemplo típico de um projeto que tem uma avaliação diferente de VPL e de TIR. Projeto A e projeto B. A ideia básica é a seguinte: eu tenho um dinheiro que é racionalizado, eu posso comprar um dos dois projetos só. Então eu vou escolher o melhor projeto. Faço o cálculo do VPL, valor presente líquido, e da taxa interna de retorno. O VPL diz que o projeto A é melhor, a TIR diz que o B é melhor. Qual eu vou comprar? O A ou o B? Eu escolho como critério de análise o VPL ou a taxa interna de retorno. A explicação para isso é a seguinte: VPL depende da taxa que você usa para descontar valor futuro para valor presente. Pensem comigo, ó. Eu estou usando o termo valor taxa de desconto. Então eu desconto o valor futuro para valor presente. Se eu desconto mais o que eu vou ganhar para trazer para hoje, sobra menos. Concordam? Se eu desconto menos o que eu vou ganhar para hoje, sobra mais. Então, uma taxa de desconto maior, VPL diminui. E depois o inverso também acontece. Então, ponto 1, VPL depende da taxa que você usa. Quem quiser fazer um teste, calcular o VPL com Excel ou com HP e mudar as taxas de desconto, você vai ver que cada taxa que você usa, VPL diminui. A TIR não. A TIR é uma taxa interna do projeto, independe da taxa que você usa. É uma taxa do projeto. Eu posso mudar a taxa? Posso, mas a TIR não muda. Muda a sua avaliação sobre o projeto. Acompanha comigo uma coisa aqui, ó. A taxa desse projeto aqui é 10%. Então, a 10% para um gráfico de VPL por taxa, eu tenho que 10 está antes de 10,7. Então, a 10%, o maior VPL é o projeto A. Está numa linha acima. Então, se o meu custo for 10%, eu escolho o projeto A. Embora o B também seja viável, o A é mais viável que o B, porque tem um VPL um pouco mais alto. Agora, dependendo da taxa que você começa a mudar, essa avaliação também pode ser invertida. Se eu uso uma taxa de 12, que está além do 10,7, está aqui, por exemplo, eu tenho que a linha azul fica acima da linha vermelha. Nesse caso, o projeto B passa a ser melhor. Isso significa um conflito entre VPL e TIR que pode existir. Então, assim, nunca vai existir o VPL dizendo que o projeto é viável e a TIR dizendo que é inviável. Isso não existe. Então, os dois são viáveis, os dois apontam que são viáveis, mas eu posso ter algum problema nessa linha de taxas. Como é que você resolve essa situação toda aqui? Eu vou fazer a taxa de Fisher que a gente viu no começo da unidade. É o ponto de interseção de Fisher, que é onde as linhas se cruzam. Então, nesse caso aqui, eu posso calcular pelo Excel, por uma fórmula, eu tenho que é 10,7. Então, se eu usar uma taxa de 10,7, os dois projetos são iguais. Então, independe o projeto A ou B, que o VPL é o mesmo. Então, se o critério de escolha for VPL, posso comprar o A ou posso comprar o B. Para uma taxa menor que 10,7, eu tenho que o projeto A é melhor, porque tem um VPL um pouco mais alto. Se a minha empresa tiver o custo de 12, eu tenho que o VPL B passa a ser melhor. Então, notem que a avaliação que eu faço depende da taxa de desconto. Mas o critério básico vai ser o VPL. Então, o maior VPL é o melhor projeto. Tá ok? Outro ponto aqui para você entender o gráfico bem relevante. Também diz para vocês que a TIR é a taxa que zera o VPL. Então, se eu calcular o VPL usando a TIR como taxa, o VPL vai dar zero. Que é esse ponto aqui, ó. A TIR do projeto A é quase 20%, que é onde corta o eixo, e a TIR do B é 21,7%. Então, o projeto A tem VPL 0 a quase 20 e o B a 21,7. Eu posso pensar o seguinte: e se eu tiver condição de comprar os dois projetos? Qual é a taxa máxima que a empresa pode ter para que os dois sejam aceitáveis? A taxa máxima é a menor TIR, nesse caso, do projeto A.
Porque se eu calcular o VPL B com a TIR, ele vai dar negativo. Ó. A linha passa para baixo do eixo, significa um VPL negativo. Então, o projeto passa a não ser mais viável e você não quer investir em projetos que não sejam viáveis. Então, você vai ignorar o projeto. Então, isso aqui é uma maneira de você entender como que você avalia o projeto A ou B ou C quando existe variação entre VPL e TIR. Você vai ver no gráfico e vai pegar uma taxa básica e naquela taxa ver o maior VPL. Nesse caso, se fosse 10, A, se fosse 12, 13, B. E se fosse mais que 19, o A passa a ser inviável, e se for mais que 21,7, o B passa a ser negativo, porque vai ter um VPL igual, menor que zero. Então você não compraria os projetos. Ok? Aqui é uma ideia agora do custo. Então, aquela taxa que você calculou, 10%, fiz um exemplo com 20%, ela não pode ser dada para a empresa, ela vai ser calculada. Que taxa que é essa? Essa é a taxa dos meus passivos. Então, lá no começo vocês viram que todo passivo que a empresa usa tem um certo custo, que é o CMPC. Então, se eu uso empréstimos bancários, fornecedores, longo prazo, capital próprio, tudo isso tem custo. Então eu faço uma média e eu tenho uma média ponderada de todo o capital que a empresa usou, quanto custou, para que você compare com o investimento que você faz. O que você espera? Que o ganho, em termos de TIR, por exemplo, seja maior do que você tem de custo dos seus passivos. TIR maior que o custo, o projeto é viável. Tá? Então, ó, o custo de capital significa o quanto a empresa vai requerer dos donos do dinheiro. Então, se eu faço um empréstimo bancário, o dono do dinheiro é um banco. O banco cobra juros de mim, do meu negócio, que eu tenho que pagá-lo. Se for capital próprio, o dono da empresa exige um certo rendimento e eu tenho que bancar isso para ele com o meu resultado. Tá? Posso pensar também que o meu custo pode ser uma taxa mínima que eu quero ter. Eu não quero ter um projeto que não pague pelo menos o meu custo, que seria muito pouco. Ou eu quero ganhar um pouco a mais que o meu custo, que é a minha famosa TMA, que é taxa mínima de atratividade. Seria muito pouco para a empresa investir num projeto que tem risco, que é a longo prazo, a ganhar só o custo. Então, o que eu posso fazer? Eu calculo meu CMPC, existe uma fórmula para isso, e com base nesse valor eu defino uma taxa acima dele, alguns pontos percentuais a mais, dependendo do negócio que você atua, do risco que você tem, para ser uma taxa mínima. Eu não vou investir em um projeto que não renda pelo menos 12% ao ano, porque você consegue 12% em renda fixa, mais ou menos, com muito menos risco o negócio não dá certo. Tá? Então, a ideia base do CMPC é essa. Aqui é um exemplo de como isso pode ser danoso para o negócio quando for mal feito. Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa que é investir num projeto que vai investir R$10 mil, 20 anos. Esse projeto rende 7% de TIR. Para investir 10 mil, eu vou usar capital que não é meu, de terceiros, ok? E custa 6%. Então, TIR maior que o custo, você vai aceitar o projeto, que dá 1 ponto percentual a mais entre ganho e gasto. Então, viável projeto, aceita, traz para o negócio um ganho de capital e cria para o dono do negócio algum tipo de valor. Aí eu investi aqui, vou investir, depois aparece outra coisa para você fazer em termos de investimento. Mesmo investimento inicial, mesmo tempo, só que aqui a TIR é 12%. Então, eu tenho tinha uma TIR de 7%, aqui é 12%. Então, um projeto que rende mais. Mas o dinheiro que eu vou usar agora é capital próprio. O meu capital próprio custa 14%. O outro era de terceiros, custava 6%. Nesse caso aqui, TIR é 12%, custo 14%, eu vou rejeitar o projeto. Então, aceitei um projeto de TIR 7% e custo 6% e vou rejeitar um projeto de TIR 12%. Qual que é o problema aqui? O erro é o seguinte, a empresa usa ao mesmo tempo várias fontes de capital. Ela usa dinheiro de terceiros, capital próprio, dinheiro de banco, fornecedor, lucro. Então, ela usa várias fontes. Qual que é o processo correto, então?
calcular o projeto de viabilidade não com cada fonte específica, mas com uma fonte ou com custo médio, que é o meu CMPC, que é o próximo cálculo agora. Então, quem que é o CMPC? Custo médio ponderado de capital. É uma média que você leva em conta o quanto cada passivo tem de proporção e quanto cada passivo tem de custo. Fiz um exemplo bem básico para vocês entenderem. Ó. Eu tenho, por exemplo, 2 capitais só que a empresa usou. Ela tem uma parte que é dela, uma parte que não é dela. Para simplificar também a conta, eu tenho metade de cada um. Então, do meu passivo, metade não é meu e metade é meu. E cada um com o seu respectivo custo, 6% e 14%. Faço uma ponderação das médias, que você multiplica os dois e soma o final, eu tenho um CMPC de 10%. Então agora pense no seguinte, ó, eu avaliei 2 projetos. Um com TIR 7, um com TIR 12. Aceitei o primeiro projeto e o segundo eu vou rejeitar. Mas agora eu vou reavaliar com o meu CMPC, que é 10%. Então, se o meu custo for 10%, eu vou rejeitar o primeiro projeto com TIR 7, que está abaixo do custo, e vou aceitar o com TIR 12, que é mais rentável. E é o processo correto agora, porque trabalho com o custo da empresa inteira. Então, você nunca pode calcular a sua taxa para calcular payback descontado, VPL e TIR usando uma taxa que não é da empresa ou não é a taxa média dela, que é o CMPC. Ok? O que você espera para o seu CMPC? Eu espero que eu tenha sempre um CMPC baixo. Isso aqui é uma ação de gestão. E a pergunta básica é a seguinte: o que a empresa precisa fazer exatamente em termos de plano de ação para conseguir ter sempre um passivo mais barato e melhor? Pensem, voltando um pouquinho no meu capital de giro, lembram? Eu preciso ter um capital de giro baixo. O que implica isso? Que eu vou usar menos empréstimos bancários e mais fornecedores. Qual que é a implicação disso para isso aqui? Eu troco uma conta cara, que é empréstimos bancários, por fornecedores, que é mais barata, que são passivos. Quando você vai calcular o seu CMPC, eu tenho um uso maior de um passivo mais barato, que vai impactar no meu cálculo, e um uso menor de um passivo um pouco mais caro. Então, você precisa, geralmente, pensar em como cada ação que a empresa executa gera um passivo mais barato. Então, você começa a alinhar as situações. Tudo que vocês viram até agora não estão isolados de modo geral. Não são conhecimentos que você vai trabalhar um por vez. Eu tenho que trabalhar todos ao mesmo tempo. Então, cada ação correta que eu faço, com liquidez, por exemplo, com endividamento, com capital de giro, com VPL, payback, impacta também nos meus passivos. Passivos mais baratos, CMPC mais baixo, VPLs melhores, TIRs com ganhos maiores. Ganhos maiores, eu proporciono para o acionista uma taxa mais alta, que remunera mais o seu risco envolvido no projeto. Tudo isso aqui envolve risco. Nenhuma ação que eu vou executar, ou para investir num projeto, que eu não sei quanto vai ser ainda, porque ainda é uma previsão, ou para tentar mudar os meus passivos, é uma intenção que eu vou colocar em prática. Eu posso ter um resultado positivo ou não. Se tiver, ótimo, melhor ainda. Do contrário, eu preciso então refazer o projeto ou o processo para garantir que eu tenha sempre isso em mão. Tá? Aqui é como é que você calcula o CMPC, mas pode parecer uma fórmula complicada, mas a ideia básica é você pega cada passivo que você tem no seu balanço patrimonial, todos, vê quanto cada um tem investido em termos de valor e acha a proporção na análise vertical. Lembram? Vertical, pega a proporção. Calcula quanto cada passivo que você usou custa. Esse é o trabalho mais braçal. Cada passivo que você usou precisa ter calculado o seu respectivo custo, multiplica cada um deles, vai ter um valor, soma, acho o meu CMPC. Cheguei ao cálculo correto em termos matemáticos, que é o processo mais simples. Depois eu vou pensar num processo que é final. Então, assim, cada ação dessa,
cada projeto que você aceita, que eu garanto que no cálculo principalmente vai ter um VPL positivo, ele vai criar riqueza para o acionista. Esse é um ponto fundamental. Então, payback aceitável, VPL maior que zero, e quanto maior, melhor. TIR maior que o custo, quanto maior, melhor. Consigo garantir o seguinte: projetos mais rentáveis. Avalio também variáveis do negócio em si. Eu garanto para a empresa variáveis mais bem comportadas, que consigam efetivamente reduzir um pouco esse risco. Não zerar, mas reduzir um pouco esse risco. Eu começo então a criar para cada acionista algum tipo de valor nessa estrutura aqui. Então, custo, lucro, para a empresa, o valor aumenta, a ação, se for uma SA, sobe e quem tem essa ação fica um pouco mais rico. Parte concluída em termos de avaliação de investimento de longo prazo. O que vocês viram aqui basicamente? Viram que a longo prazo, um aspecto você calcular se cada investimento de longo prazo, muito dinheiro envolvido, prazo para pagar e para ganhar longo, é viável ou não. O que tem que fazer para isso? Calcular o quanto você vai investir, quanto vai ganhar, descontar pelo meu CMPC futuro e trazer para valor presente e calcular a técnica de análise. Payback, VPL, TIR. Sendo viável, tem a outra parte que aí sim é a mais complicada. Você vai investir ou não? Você assume o risco desse investimento ou não assume? Acha que o ganho compensa o risco ou não? Leiam o material, assistam os vídeos, estudem bastante e bons estudos.